pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o cadastro do cargo e o envio para o colar de pessoal. Então, nós temos o cadastro do cargo, o cadastro do nível e o cadastro do movimento de salário. Tudo isso, esse conjunto, forma o cadastro que a gente chama cargos níveis, tá? Então, aqui no cadastro do cargo, é na tela 210, cadastro de cargo, e lá no menu é cadastro de cargos níveis, a gente tem os seguintes campos. O código de registro, que isso aqui é o código sequencial de cadastro na tabela. Isso aqui não é chave para o TCM, esse código não vai para o TCM. Tudo que é código do TCM é sempre aquele código que vai aparecer nessa coluna, nessa abazinha colar, tá? Número TCM, isso aqui é o ID. Esse ID aqui é o ID de registro no sistema. E aí vem o nome do cargo. O nome do cargo, a gente tem uma particularidade. Por quê? A gente tem dois campos nome do cargo. A gente tem o campo nome do cargo, que é o mesmo que Tocantins tem, e a gente tem esse outro campo aqui embaixo, ó, nome do cargo Colari. Na verdade, está realmente duplicado esse campo, tá? São dois campos, nome de cargo. Tá, mas por que está duplicado? Por que não usa o mesmo campo lá? O que vai para o Colari é esse nome que está aqui, nesse campo, nome do cargo Colari. Por que eu não uso esse campo aqui? Ó? Olha o problema que a gente teve. Como o nome do cargo tem que ser igual, mas é igual, tá? Exatamente igual ao que está no meu documento de legislação. Quando o nome do cargo é muito grande, o que o pessoal dos municípios faziam? Ia lá e abreviavam, né? Diretor, DR, ponto, de departamento, DP, e abreviava. Aí lá na legislação ele tinha assim, ó, diretor de coordenação de obra e estrutura do município, um nome gigante. Aí o cara abreviava. Na hora de enviar para o Colari, não passava. O que a gente fez? Precisavam aumentar o nome do campo do cargo aqui, que era de 50 caracteres. Se eu não me engano, aumentou para 100 caracteres. Beleza, nós aumentamos o nome do campo, tá? Mas aí, todos os campos que usavam o campo nome do cargo, a gente tinha que arrumar, porque estourou todos. Então, assim, quando a gente subiu essa tarefa para o teste, não abria financeiro, não abria contra-cheque, não gerava folha analítica, não gerava folha sintética. Todos os relatórios que vocês pensarem que vai o cargo, estragou. Então a gente teria que vir arrumando os códigos um por um. E aí pensa você, imagina um recibo de pagamento que tem lá um tamanho que já é bem limitado para o cargo, e aí ele estava adequado para receber um cargo de 50 caracteres. E aí eu aumentei o nome do cargo para 100 caracteres, dobrei. Eu teria que ir lá nesse relatório, recibo de pagamento, e aumentar esse campo. Só que para mim aumentar um campo num relatório recibo de pagamento, eu teria que mudar todo aquele layout lá do contra-cheque. E isso teria que ser feito em todos os demais relatórios. Tá? O que a gente fez? Nós fomos e criamos um campo onde só tem utilidade para gerar o arquivo do Colari. Isso foi até uma sugestão do Ozanam, né? Ele preferiu, porque assim, ia ter que mexer no sistema todo simplesmente para alterar o tamanho de um campo. O Ozanam sugeriu, não, cria um campo onde vai específico para enviar para o Colari. Então, por isso que esse campo, o nome do cargo aqui, está duplicado. Então, quando vocês veem alguém enviando o cargo e falar, o nome do cargo está diferente, ou está faltando o nome do cargo, verifique se o nome do cargo está nesse campo aqui, ó, nome do cargo Colari. Aí a gente tem aqui tipo de admissão, o TCE também tem, só que tem um layout diferente, né, a codificação é diferente, mas é o mesmo campo, carga horária, grau de instrução, tudo é o mesmo campo, às vezes pode ser que mude o layout, tá? A codificação. Dedicação exclusiva também tem aí, mas é uma radiobuto, aqui é um checkbox, né? E aí a gente tem alguns campos específicos para o Colari, que é o regime de jurídico, o regime previdenciário, se é RPPS, RGPS ou previdência de outro município, de outro ente, né? Ou se é isento. E a gente tem também aqui primeiro escalão, se é profissional do magistério, vocês têm isso aí também, uma função diferente, radiobuto, se é profissional da saúde, né? Se o cargo é um técnico, enfim. Todos esses campos aqui, e aqui embaixo a gente tem os níveis. Aqui a gente tem uma informação para você informar se esse cargo é do município ou se é de outro município. Se o cargo for de outro município, você vai informar aqui, ó, que o cargo é do outro município, você tem que informar a unidade gestora lá daquele município. Se é de outro município, de estado, Distrito Federal ou da União. No caso, a maioria das vezes, quando o cargo é do mesmo município, vamos colocar aqui, não, e aí
os campos descrição e unidade gestora, ele fica desabilitado porque não é necessário informar a unidade gestora aqui. A unidade gestora é informada nesse campo aqui, ó, unidade gestora. Aqui vai a unidade gestora do meu município. Eu vou apagar aqui para a gente simular situações de problema. Aqui nós vamos especificar a especialização do cargo, acho que esse campo aqui também é comum. Vamos informar se o cargo é decorrente de transformação. Se for decorrente de transformação, vamos informar qual é esse cargo que transformou nesse outro cargo aqui. Tá? E aqui a gente tem o cadastro do cargo. E aqui a gente tem os níveis. Para cada nível, é necessário você ter um movimento de salário que a gente chama de cargos/salário, lá na tela 215. Tá? Então, vamos salvar essa tela aqui. Aqui é o cadastro do cargo. E aí nós vamos lá para o cadastro do movimento de salário. O cadastro do movimento de salário é folha de pagamento, auxiliares, e aqui a gente vai ter ó, cargos, níveis e cargos e salários. Aqui é o cadastro do movimento de salário. Para cada nível que tiver no cargo nível, eu tenho que ter um movimento de salário. Beleza? Então vamos pegar aqui. Como para esse cargo eu só tenho um nível, então eu só preciso ter um movimento de salário. Beleza? Aqui no movimento de salário, a gente vai informar CBO, é um campo comum entre os estados, a fórmula do cálculo do salário que vai ser feito lá no financeiro, né? Isso aqui são especificações de cálculo, depois eu vou tratar isso melhor entre o pessoal que não, o Paulo e o Sérgio. A quantidade de vagas, isso aqui é importante e interessante o seguinte, para a quantidade de vaga, imagine você o seguinte, você tem um cargo nível que ele tem 2 níveis. Então, eu tenho 2 móveis salário. Esse campo aqui vai aparecer nos 2. E aí, eu coloco 3 em um e 3 no outro, ou 6 aqui e 6 lá. Isso o cliente vai ter essa dúvida lá. E aí, eu vou orientar vocês. É o 6 nos 2. Para esse cargo, eu tenho 6 vagas, tá bom? Então, é 6. Quando eu for enviar para o Colar, eu vou enviar esse cadastro aqui, movimento de salário com 6, o nível 1, e vou informar o nível 2 também com 6 vagas. Mas, na verdade, é o cadastro do cargo psicólogo, que é 6 vagas. Então, os 2 registros vai ter 6 vagas, tá? O campo salário, isso aqui é o salário do funcionário, que vai ser lançado lá no financeiro. Aqui a gente tem o campo piso salarial, é mais usado para professores quando você tem uma diferença de piso salarial. Para quem não entende muito essa diferença de piso salarial, imagine você o salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, né? Que é de 1.045. Quando o cargo do funcionário tem um valor menor que 1.045, o sistema lança um complemento para chegar a 1.045. Isso aqui é a mesma coisa, só que é para professor. Tem o piso nacional do salário de professor e os municípios fazem o salário do município. Quando o salário do município é menor que o piso, a gente informa aqui o salário do município e aqui a gente informa o piso. E aí o sistema lança o salário e lança um complemento. Isso aqui é só em configurações do sistema, por enquanto não tem nada a ver com o Colare, tá? Apesar que essas informações aqui vai para o Colare. E aí a gente tem um outro campo aqui que também está duplicado propositalmente. Esse campo está duplicado momentaneamente. Depois, com o tempo, a gente vai tirar ele daqui, que é número da lei de criação e data da lei. E a gente tem embaixo aqui, de novo, o número da lei de criação e a data da lei. Observe que é o mesmo campo que está duplicado. Por que está duplicado? No SICOM, o SICOM é o nosso antigo TCM, TXT, é a mesma coisa aí do TCE. A gente só enviava o número do carro, o número da lei. O número da lei e o ano da lei. Agora, no Colare, você não informa mais o número da lei, você informa o documento da lei, não é? Que foi o que a gente informamos de manhã. Então, por isso que esse campo ficou aqui, ó, porque antes a gente informava somente o número. Agora nós informa o cadastro do ato de pessoal. Eu deixei esse campo aqui só para orientar o pessoal, para eles saberem qual era a lei que estava vinculada nesse cargo, para ele saber qual a lei que ele vai vincular. É só um campo para orientar. Esse campo aqui ele não tem mais finalidade nenhuma no sistema e ele vai ser descontinuado a partir do momento que a gente conseguir enviar os cargos, esse campo vai ser descontinuado para o Goiás. Agora aqui a gente tem a nossa lei. Então, você vai simplesmente pegar aqui, deixa eu modificar, para você informar o número da lei, você vai clicar nessa lupa de consulta aqui, ó, e vai consultar essa tabela aqui, ela consulta a tabela atos de pessoal. Então, você vai selecionar qual é o ato de pessoal, selecionar aqui pelo código de cadastro no sistema. Esse aqui é o ato de pessoal que nós enviamos, não é esse que nós enviamos de manhã, mas vai ser a mesma coisa, ele tem a mesma lei lá, né?
e você vai vincular esse ato de pessoal lá no seu cargo. Quando a gente mandar o cargo, a gente vai estar falando, olha, esse cargo aqui, ele pertence àquela legislação lá. Aí o sistema já vai fazer o deparo e vai comparar se é naquela legislação que está enviada, se existe o nome desse cargo. Tá? O campo artigo da norma ou artigo da legislação é o artigo da lei que trata da criação do cargo. Esse campo aqui é importante você informar e ele tem que ser informado manualmente. Ele não vai buscar lá no cadastro da legislação onde é que está o artigo, por quê? O sistema não tem como saber qual é o artigo que criou o cargo. Então, a pessoa que está fazendo o cadastro, o usuário, ele vai ter que informar a lei aqui, e aqui no artigo da lei que criou o cargo, ele tem que saber qual foi o artigo daquela legislação que criou esse cargo psicólogo. Aí ele vem aqui e informa. Esse é um campo editável, tá? E aí a gente tem um outro campo que é chave no sistema e é um dos campos que está causando mais problemas é um dos campos que está causando mais problema hoje. É o detalhamento da atribuição. Primeiro, tem umas leis que eu não sei porquê, na hora que o gestor, o jurídico foram criar as leis ou o plano de carreira dos municípios, eles não informaram qual é a atribuição do cargo de psicólogo. Simplesmente cria o cargo de psicólogo. E aí, na lei está sem atribuição. E aí a gente tem pego muitos problemas com isso aqui. O usuário, vocês sabem disso, eles querem que nós demos uma solução para ele. Tá, mas o que eu faço? Eu estou com uma cliente aqui que ela está no meu pé fazendo a mesma pergunta já tem mais de semana. O que eu faço com essa legislação que não tem atribuição? Eu não sei se ela esquece que ela já me perguntou isso ou se ela acha que eu vou dar uma resposta diferente. Não sei, mas toda semana ela me liga e pergunta a mesma coisa. Eduardo, eu tenho um cargo aqui, a minha lei não fala quais são as atribuições do cargo. O que eu coloco? A orientação é, tem que ter atribuição. Regulariza a sua legislação, tá bom? Tem que regularizar. A única coisa que a gente pode, assim, começar a orientar, falar, olha, verifica lá na sua lei se tem alguma coisa que fala assim, ó, o cargo de psicólogo vai fazer isso. Se tiver, copia essa frase e cola aqui, é uma atribuição. Agora, se você copiar qualquer texto da legislação e colar aqui, esse texto estiver na legislação, vai passar, vai dar certo. O problema é depois, se houver o CM vai fazer uma fiscalização, ele vai olhar quais são a atribuição desse cargo. Primeira coisa, ele vai verificar que a legislação está errada, porque na legislação não falou quais era a atribuição do cargo. Então, por isso que não é orientável você colocar qualquer informação aqui, porque vai passar. Se você colocar qualquer texto da lei aqui, ele vai passar, mas a gente pode ter um problema futuro. Então, a orientação é regularizar a sua legislação. Se não tem atribuição, passa para o jurídico. Fala, olha, criaram uma lei aqui, o plano de carreira não tem as atribuições do cargo de psicólogo. E o TCM não aceita sem atribuição. E aí, é um trabalho administrativo lá do município com o seu jurídico, tá? A gente tem que se isentar dessa responsabilidade de falar para o cara o que ele coloca no campo. Beleza? Esse campo aqui, um outro problema que ele dá, a hora de fazer a validação, ele valida o que está escrito aqui com o que está escrito lá no seu PDF. E aí, meu amigo, tem que estar escrito do mesmo jeito. Se você colocou aqui, ó, dá cumprimento às deliberações da Câmara e da Prefeitura, já invalidou. Tem que estar escrito igual. Então, para não ter problema, eu tenho pegado muita ligação e até os próprios agentes aqui têm tido dificuldade na hora de resolver isso aqui. Por quê? Ele olha o texto aqui, aí olhando assim, lendo, aí lê lá na lei e fala, não, mas está igual mesmo. Cara, alguma coisa está diferente, tá? Então, o que eu oriento? Copia o texto da lei, vai lá, abre o documento do cara mesmo, abre o documento PDF, verifica aqui, ó. E se o cara falar, minha lei é essa lei aqui, não. Abre esse documento que está nesse anexo de ato pessoal. O que vale é esse aqui. Abre esse documento, faz o download dele, verifica onde é que está essa atribuição que você está me falando. Copia esse texto aqui, vamos fazer aqui, ó. Copia esse texto, abre a legislação, dá um Ctrl F e um Ctrl V. Se ele achar o que está escrito lá na legislação, é porque está igual. Se não achar, meu amigo, é porque não está igual. Vocês lembram que ontem nós estávamos falando sobre ser legível e ser pesquisável? Porque o TCM faz essa consulta. O sistema do TCM ele faz uma consulta no PDF para verificar se existe aquele cargo. E o cargo tem que estar com o mesmo nome. Se a gente consultar aqui, por exemplo, o nome do cargo, psicólogo. Vamos ver se na legislação tem. Opa, tem aqui, ó. Mas se lá no cargo tiver psicólogo com A, psicólogo, sei lá assim, não acha. Não vai conseguir enviar.
E nós vamos fazer esse erro acontecer aqui para vocês verem, tá? Então, esse campo aqui está sendo um problema na hora de enviar, tá? Se der algum problema, vocês selecionam aqui o campo, abre a realização do cara e consulta e verifica se ele vai achar o que está escrito. Se ele encontrar, é porque está certo. Só que aí a gente tem um outro problema também que eu peguei esses dias. O que acontece? Se as atribuições do cargo pular de uma página para outra, o TCM também não valida, ele fala que não encontrou, porque ele só procura o texto em uma página. Ele procura o texto na página 1, não está, ele procura na página 2, não está, ele procura na página 3. Se ele achar um pedaço do texto na página 3 e um pedaço na página 4, ele não sabe ler, falar, olha, o texto está igual. E aí é um outro problema que a gente tem. O que eu estou orientando o pessoal? E essa orientação é a orientação do próprio Tribunal de Contas. Reduzir. Então, em vez de você pegar todas as atribuições que estão na página 1 e na página 2, pega a atribuição só de uma das páginas, não pega das duas que vai dar errado. Tá bom? Ah, mas aí as atribuições vai ficar faltando. O TCM falou que a gente pode reduzir elas, simplificar. Só que você não pode simplificar digitando com o seu entendimento. Inclusive, a gente tem isso aqui, tá? O pessoal foi lá, pegou uma atribuição grandona e foi lá e digitou um texto de sei lá, 200 palavras lá, a atribuição. Ele falou, não, eu resumi aqui a atribuição. Não passa, tem que ser o texto igual está no cargo. Então, para dar o problema também, a gente vai acrescentar um... E aqui a gente tem a nossa abinha chamada de Colare. Essa aba Colare, não sei se vocês observaram, mas ela está tanto no cadastro do movimento, quanto está lá no cadastro dos cargos níveis. E realmente está duplicada e a função dela é a mesma. Quando eu atualizar aqui, atualiza lá. Tá bom? Teoricamente, nem precisava ter essa aba nos dois campos. Mas colocaram e assim, não tem problema. Então, eu acabei de cadastrar o cargo. Quando eu acabo de cadastrar o cargo, ele vai ficar como pronto para envio. Vocês lembram lá do envio de legislação, quando você cadastrava o envio de legislação? Quando eu salvava, ele ficava pronto para envio. Quando eu envio, ele fica com status enviado. Quando eu homologo, ele fica com status homologado. E quando eu faço uma atualização, ou muda alguma coisa no cadastro do cargo, ele fica com status atualização, desde que não tenha sido homologado antes, tá? O processo é o mesmo. Eu mudei o cargo aqui, fiz algumas alterações, vamos tentar enviar esse cargo. Lembrando que a minha lei já tem que estar lá no TCM, tem que estar homologada. Se a minha lei também não estiver homologada, não vai passar, vai dar erro. Beleza? Vamos salvar aqui o cadastro do cargo. Aqui no cadastro do envio, na tela de envio 1290, gerar arquivo TCM Colare, a gente tem a opção aqui, ó, dados do cargo do município. Esse nome do município aqui, na verdade, eu acho que nem está no layout. Não sei por que o desenvolvedor colocou esse do município. É pessoal cargos, tá diferente aqui. Todo esse layout aqui do Colare são coisas novas, então realmente tem muitas coisas para ser melhorada, ajustada, validada, tá? Inclusive nos atendimentos de vocês, aquilo que você pegar e verificar, poxa, isso aqui podia ser mudado, podia ser colocado uma trava, podia ser colocado uma mensagem de validação aqui, tudo isso é aceitável, vocês têm que me apontar, tá? Porque na maioria dos casos, quem acaba atendendo mais o cliente é realmente vocês. Então, vocês pegou algum problema que você viu, podia colocar uma tratativa no sistema para não deixar desse erro, aí vocês podem compartilhar ou já abrir tarefa para a gente colocar. Aqui o código do cargo, ele vai pegar o código do cargo, não o código do nível. E aí é uma informação importante, tá? Porque aqui a gente tem o código do nível e aqui a gente tem o código do cargo. E aí tem que ter muito cuidado se a pessoa, não estou achando meu cargo aqui. O código do cargo de psicólogo é o 1032. O código do nível do psicólogo é o 1080. E o que vai aqui, o que será exibido na tela de envio do Colare é o código do cargo, que é o 1032. Então você seleciona aqui 1032. Como o cargo não tem vínculo nenhum com... deixa eu atualizar aqui. Como o cargo não tem vínculo nenhum com o órgão, então é preciso você selecionar o órgão todos, tá? Coloque em todos. Beleza, apareceu. Como o que vai determinar o cargo aparecer aqui, lembrando, é o status que está lá no cadastro. Então, no status aqui, ele está como pronto para envio. Se ele está pronto para envio, ele vai ser exibido aqui. Então, aqui é simples. Seleciona o cargo, manda enviar. Esse passo a passo aqui é o mesmo, tá? Vai selecionar o representação, vai informar a senha.
ele vai enviar, e aí vem uma resposta do tribunal falando sobre erros. E aí tem um detalhe aqui, ele fala os erros, ele não lista todos os erros que ele identificou, ele lista erro por erro, tá? O pessoal que tem costume de enviar o TCM do Goiás, quem tem costume de enviar o TCE do Tocantins, lá pode ser que o TCM aqui, por exemplo, ele validava até 150 erros. Eu não sei como é que era no Tocantins, mas aqui ele validava 150. O colar de pessoal, é assim, ele valida 1 erro, 2 erros, 3 erros no máximo. Então tem vários erros nesse arquivo aqui, mas ele me deu um único erro. Ele fala o seguinte, ó, o objeto tem as seguintes propriedades exigidas faltando ID da unidade gestora. Então, já está falando aqui, claro, ó, ID da unidade gestora. Você vai voltar lá, aonde é que está a unidade gestora? Lá no cadastro do cargo, na aba unidade gestora, está faltando o ID. Lembrando que esse ID aqui tem que ser o mesmo ID que está lá na legislação. Se for ID diferente também, vai dar a mesma mensagem de erro. Então a gente modifica e informa aqui o ID. Para os testes, você vai informar no ambiente da release aqui, do 1037, você vai informar sempre o código 11. Se você estiver validando em algum outro cargo, para você informar o ID, você tem que alterar a unidade gestora e colocar a unidade gestora de código 1558. Essa é a unidade gestora que está cadastrada no CPF do certificado digital que a gente está usando, tá? Então, beleza. A gente cadastrou, salva. Vamos voltar aqui novamente na tela de envio. Basta fechar aqui e mandar enviar de novo. Não precisa atualizar, tá? Ele já vai estar setado aqui. Só precisa selecionar ele, porque pode ser que tenha muitos cargos, ele vai listar uma lista com todos. Aqui agora ele deu vários erros. Só que na maioria das vezes, os erros ele é consequência de outro, tá? Quando os erros é consequência de outro, às vezes ele lista na mesma tela. Então, o primeiro erro que ele deu foi falando que o nome do cargo, psicólogo, não foi encontrado no texto da legislação informada na unidade, informada no ID 644. Aonde é que está esse ID? Esse é o ID lá da legislação que nós enviamos de manhã. Beleza? Então, aqui eu já sei, ó, o cargo psicólogo está diferente. Se lá no cliente falar que está diferente, você olhar o cargo tiver igual, olhar na lei tiver igual, para você fazer um teste se está igual mesmo ou não, você faz o seguinte, você vai lá no cargo do funcionário, copia o nome do cargo aqui, abre a legislação, dá um Ctrl+V lá e consulta, verificar se você encontra. Se você encontrar, está igual. Porque às vezes você olhando, parece que está igual, mas pode ser que tenha alguma coisa diferente que a gente não verifique. Então, faz uma consulta. Mas aqui, o cargo que ele está validando é esse cargo aqui embaixo, tá? Então, ele está com o nome errado mesmo, nós colocamos. Então, vamos modificar e vamos ajustar esse nome aqui. Tirar esse A. Vamos salvar. E um detalhe importante, pode ser que o sistema valide até os espaços. Se tiver um espaço entre o início do cargo e lá na lei não tiver isso, ele pode validar isso aí e dar como arquivo inválido, tá? E aí ele dá o segundo erro aqui, falando o seguinte, ao colar realiza uma consulta no documento psicólogo, no documento PDF, e ele falou que não encontrou esse documento no PDF. Isso aqui nós já arrumamos, né? E aí ele continua falando o mesmo problema. Mesmo erro. Ele deu vários erros porque ele valida o cargo e o nome do nível. Então, como é o mesmo nome, então vai sempre repetir o erro. Como nós já corrigimos o nome do cargo, vamos fechar, selecionar o cargo novamente. Sempre que você selecionar, ele vai pedir aqui a representação e a senha para quem usa o certificado digital. Aí aqui ele continua com o mesmo erro. Ó. O colar de pessoal realiza conferência para realizar atribuição, para verificar o texto o PDF e para verificar se as atribuições ou atividades informadas para este cargo está no conteúdo da norma. E aí ele fala para garantir a fidedignidade. No presente caso, não foi encontrado correspondência entre a descrição da atribuição no cargo psicólogo e as atribuições informadas no arquivo de PDF de lei. Então, você vai verificar aqui. As informações da sua atribuição não está igual ao que está no PDF. Nós vamos voltar lá na atribuição. Aqui nós colocamos um nome aqui, psicólogo, para ficar diferente mesmo, né?
Então, a gente já sabe que esse texto aqui está diferente. Lá no cliente, o que você vai fazer? Está dando esse erro, você fala, ó, tá diferente. Se o cara fala, não, mas eu coloquei, eu digitei, tá igual, todo cliente vai falar para você que tá igual, tá? Todos. Quando falar, deu erro, não, mas tá igual. Cara, o TCM tá falando que não tá. Então, para tirar a dúvida, o que você faz? Seleciona o texto aqui, todo o texto, e vai lá no arquivo de lei dele, Ctrl F, Ctrl V. E ele vai falar que não encontrou o PDF, as atribuições, tá? Por que eu não encontrou? Porque o texto aqui está diferente. Eu tenho o nome psicólogo aqui na frente. Então, vai lá e apaga. E aí a gente tem algum outro probleminha que eu já peguei aqui em relação ao tipo do documento. Quando eu tenho aqueles documentos que eles separam, tipo uma coluna, aí vem o nome do cargo na frente, do lado, e na frente vem as atribuições, tem algumas situações que o TCM não está reconhecendo a atribuição. Tá? Aí quando for assim, vamos colocando linha por linha até a quantidade de linha que ele conseguir ler. Por que esse texto aqui está desse jeito? Porque eu copiei aqui do meu texto. Isso aqui é um documento de lei que eu peguei de alguém, não lembro. Eu copiei todo o texto aqui desse jeito e colei lá. Então ele não ficou formatado para o sistema. Se você vir aqui formatar, não vai ter problema nenhum, tá? Você pode vir aqui, ó. Como eu já enviei, eu já fiz uma tentativa de envio e deu erro, o meu status de envio está como erro. Na hora que eu enviar que der certo, vai colocar como enviado. Então, eu ajustei as minhas atribuições. Vou salvar. A gente volta novamente no cargo, 1032. Clique em enviar. Seleciona a representação, informa a senha para quem usa o certificado A3 e coloca em enviar. O colagem pessoal, nesse momento, a gente está fazendo um cadastro. Tá? É uma coisa nova, estamos cadastrando novamente. O TCM ele faz uma divisão por exercício. Todo ano é um exercício. Então, 2019 foi um exercício, começou em janeiro e acaba em dezembro. 2020 é um outro exercício, começa em janeiro e acaba em dezembro. Então, no sistema, todo ano você faz um cadastro novo. Então, você envia todos os cargos, todas as pessoas, faz um cadastro e vai cadastrando. Durante o ano, esses cargos você não vai enviar mais, você só vai enviar se houver alguma mudança no cargo ou algum cargo novo, aí você vai enviar. Tá? Agora, nesse caso aqui, dos cargos do nosso cliente, eles têm que enviar todos os cargos que ele usa. É um cadastro. Aí ele vai enviar uma vez só. Ele envia uma vez só e depois só se houver alteração ou novo. Só se houver uma alteração nesse cargo e os cargos novos, tá? Como a gente está fazendo muito envios, vai ocorrer muito isso aqui, ó. Você tenta enviar, ele não envia, por enquanto não tem uma mensagem tratando isso aí ele dá um erro genérico. Na maioria dos casos que ele dá um erro genérico, pode ser que o site do TCM esteja fora do ar ou congestionado. Tem acontecido muito isso aí, tá? Agora a gente tem que saber analisar a situação para não falar para o cliente sempre, é o site do TCM. Então, o que eu oriento o cara a verificar? Tentou enviar, não conseguiu? Acessa o passaporte envio e verifica se está acessando. Ó. Eu acessei na hora que eu vi lá, eu já acessei aqui. Pelo menos aqui está acessando. Mas pode ser que tem um outro local no TCM também que não está acessando. Então você vai testando tudo. Coloca lá, ó, Colare, Doc. Acessa também aqui o site onde fica os layouts, as regras, as tabelas. Se tudo aqui estiver acessando, aí a gente tem que partir para verificar se não é a internet ou se não é um problema de comunicação. Tá? No caso aqui, está acessando. Então vamos verificar se não é um problema com a minha internet aqui, pode ser. Ele alguma vez e agora ele está indo para fazer a alteração é obrigado a informar o código do tipo de envio diferente de envio inicial. Também é um motivo de correção. Eu estou enviando como erro, mas vamos colocar aqui como que fosse o código 1. Olha só, o que aconteceu aqui, pessoal? Naquela hora que ele estava rodando lá, rodando, eu saí do sistema, né? Mas o processo assíncrono continuou, então o sistema enviou o cargo, só que nós não viu. Por que eu sei disso? Olha o ID aqui, ó. Meu ID.
Criou o ID. Se ele criou o ID, ele enviou. A gente não viu porque eu fiz o login no sistema, né? Aí eu venho aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Aqui tá ele. E você pode clicar aqui no lápis e você verificar, ó. Tá vendo? O código o código da legislação, o nome, o CBO, tá vendo? O cargo tá aqui, ele enviou. Por isso que agora eu tô tentando enviar ele e tá falando que eu tenho que enviar como alteração, porque ele já tá lá. Então, como a gente não viu o envio, eu vou deletar ele aqui, eu posso deletar, tá? Eu vou deletar ele aqui do sistema. Deixa eu ver que horas são. 5 minutos, caramba. Só para vocês verem o cargo enviando. Vamos ver se vai... Eu vou deletar ele do portal. Eu vou voltar aqui no cargo, vou deletar esse ID aqui e vou colocar aqui que ele é o primeiro envio, que eu não enviei ainda. Vamos salvar. Beleza. Vamos só atualizar aqui, para evitar qualquer problema. Vamos ver se ele não vai ficar rodando aí até... Beleza. O nosso cargo foi enviado, certo? Quando o cargo é enviado a primeira vez e não é homologado, eu posso enviar ele quantas vezes for necessário. É igual nós fizemos com a legislação. Eu enviei o cargo, só que na hora que eu enviei o cargo, eu descobri aqui, cara, que a quantidade de vagas não é essa. A quantidade de vagas aqui é 10. É 10 vagas. E o salário também não é 30 mil. O salário aqui é só 5 mil. Beleza, eu posso voltar aqui, modificar, salvar. Por quê? Eu já enviei... Esse problema aqui está ocorrendo, tá? Isso aqui é um problema na tela. Tem uma tarefa aberta para corrigir isso aí já. 5 mil. Quando eu altero o cadastro do cargo e ele está só como enviado, é igual à legislação. O ID aqui, o status, ele altera para atualização. Como está em atualização, eu posso voltar aqui que o meu cargo vai estar aqui novamente para me enviar. Só que agora eu vou precisar atualizar a página. Tá? Por quê? Porque ele já enviou e saiu daqui. Então agora eu preciso atualizar a página para ele ser exibido aqui novamente. Como eu estou trabalhando com 2 telas, né? Quem não gosta de trabalhar com 2 telas não vai ter esse problema. Mas eu trabalho com muita tela e aí... Então você informa aqui o motivo da atualização e pode enviar de novo. Quando eu envio de novo ele troca o ID. Tem cliente falando isso aí, tá? Eu enviei o cargo de novo e o ID era 1 e trocou para outro. Não troca. Quando você envia o cargo ou legislação, qualquer coisa que você envia a primeira vez que gera um ID, aquele ID é único. Ele não troca o ID, nem que você reenvie, nem que você só retifique e envie novamente, aquele ID é único. Ele só troca o ID se a gente fizer igual eu fiz. Eu fui lá e deletei na unha, eu fui lá dentro do TCM e deletei. E esse delete lá não é feito só no teste não, tá? Em produção também pode deletar. Eu enviei, olhei, tá errado, eu posso ir lá e deletar ele, não tem problema nenhum. Aí quando eu deleto, aí ele vira um novo ID. Beleza? Então eu enviei aqui e eu verifiquei que o cargo tá tudo certo. Ué. Não, está... Sim. Só uma dúvida. Não é necessariamente eu deletar ele lá novamente para poder atualizar, né? É só uma opção. Se eu quiser ir lá deletar, beleza, mas eu tenho que deletar, ou eu tenho que deletar para importar ele de novo. Bacana. Boa pergunta. Por que eu deletei lá? Eu só deletei lá para vocês verem assim, o sistema falando enviado, porque como estava com aquele problema lá do assíncrono, vocês não viram que enviou, a gente só viu que enviou porque gerou ID. Então eu deletei, mas a questão é justamente essa, viu? Se eu preciso enviar o cargo novamente, não sou obrigado a ir lá no TCM e deletar, não. Isso nem uma orientação que a gente precisa passar para o cliente, tá bom? É isso mesmo, não precisa deletar. Eu deletei aqui de propósito. Então, eu enviei o meu cargo agora e eu vi que está tudo certo. Não tem problema nenhum, o registro está ok, não aparece mais aqui. E aqui agora no TCM ele já aparece com o novo ID, né? 87, o meu cargo está ok. Eu abri ele aqui, verifiquei que as informações estão tudo certinho. Eu posso fazer o quê? Homologar o meu cargo. Aí agora, depois que eu homologuei, aí eu não envio mais não. Eu só envio se eu fizer uma solicitação de envio. Então eu clico, seleciono o meu cargo aqui. Detalhe, eu posso selecionar um registro, ou eu posso selecionar vários, tá? Lá no cliente ele pode enviar todos os cargos dele,
Depois que ele validar que todos estão ok, ele vem aqui, ó, seleciona todos e manda homologar. Não tem problema nenhum, tá? Eu vou homologar só o nosso aqui para andar mais rápido. Beleza. Eu homologuei o cargo no TCM, eu tenho que fazer a homologação no Mega, porque aqui ele está com status enviado. E aí aqui é onde mora um problema, que a gente está tendo alguns probleminhas aí, ó. Ele está com status enviado. Só para relembrar aqui, se o cargo está com qualquer registro, se o registro está com status enviado, e eu vou lá e faço alguma alteração, ele altera o status para atualização / correção. Certo? Agora veja o problema que está acontecendo. Eu envio o cargo, eu vou lá no TCM, faço a homologação, e depois eu venho aqui e modifico, clique e altero. Aí ele vai ficar com status atualização. Quando eu tento fazer a homologação no sistema, ele não faz porque ele fala que esse cargo precisa de ser reenviado para o TCM porque ele está com status de atualização. Então tem que ter muito cuidado. Se você enviou o cargo e homologou no TCM, você tem que homologar no Mega. Como é que eu faço a homologação no Mega? Posso fazer por aqui, ó, direto no status, ou posso fazer por aqui. Eu estou orientando o pessoal sempre fazer por aqui, por quê, pessoal? Porque pode ser que ele está lembrando de atualizar aquele cargo lá, mas ele já enviou outros que ele não alterou o status. Aí pode ser que ele esqueceu de alterar o status, homologou lá no Mega e não homologou aqui. Como o sistema homologa todos, você vem aqui, ó, seleciona cargo e clica em sincronizar. Vai pedir o ID, a senha, a gente sincroniza. E aí ele vai atualizar todos os registros que estiver homologado lá no TCM, ele vai atualizar aqui no sistema. Beleza? Parece que está tendo o mesmo problema que teve aí, ó. Não está atualizando. Acho que já é a operação tartaruga mesmo. Beleza, mas aqui, ó, para nós já homologou. Aqui, ó, que homologou. E aí, aqui, olha o tanto de erro que ele me traz. Por que está acontecendo isso aqui? Porque isso aqui foi coisas que alguém enviou. Uma outra pessoa está enviando lá, aí ele não encontrou esses registros aqui, ó. Ele não encontrou o registro 1070, 209 e tal, porque alguém enviou esse registro de outro sistema, de outra aplicação, mas está lá. Como o ambiente nosso é o mesmo, dá esse erro aqui, ó. Mas lá no cliente isso não vai acontecer, porque lá o ambiente que está no sistema Mega é o mesmo que está no certificado dele. Tá bom? E o cargo nosso é um desses aqui que está homologado. Beleza? Depois que eu homologuei, finalizando aqui, pessoal, rapidinho. Depois que eu homologuei, já fiz a homologação, tudo certinho, e aí eu verifiquei, putz, tá errado aqui, eu preciso de colocar o artigo da lei, não é 40, é 41. E agora? Eu posso vir aqui e trocar? Pode. Só que você vai ter que trocar aqui, e agora você não consegue trocar e enviar, não. Você tem que trocar, solicitar para o TCM para você fazer o reenvio. Aí aqui é o mesmo passo a passo que a gente fez na legislação. Eu faço a minha correção, que eu preciso fazer. Eu faço uma solicitação de reenvio, que é essa aqui, ó. Essa opção só aparece quando a situação está homologada. E ela é padrão. Do mesmo jeitinho que aparece aqui, aparece no compras, vai aparecer na contabilidade, aparece na legislação, é o mesmo, é um componente. Então você vai clicar nesse cadeado, vai selecionar. Esse tipo de retificação também é o mesmo. Eu até acho que não poderia ser o mesmo, tinha que ser um padrão para cada arquivo. Então você informa aqui o tipo, a situação, manda continuar. Aqui nós vamos enviar para o TCM uma solicitação para me reenviar o meu cargo. Então, a gente enviou a solicitação, volta lá no TCM, aqui está a minha solicitação. Ó. Se você clicar aqui para abrir a solicitação, você vai verificar aquela, ó, solicita o reenvio do cargo 687. Então, nós vamos fazer a homologação dela. E depois que eu faço a homologação da minha solicitação, aí eu posso enviar o meu cargo de novo com aquela alteração que eu fiz. Beleza? Lembrando que quando eu faço uma solicitação, o status do meu cargo ele para de ser homologado e passa a ser pronto para enviar. Beleza? Se ele está pronto para enviar, então eu posso vir aqui que ele vai estar aqui listado. Deixa eu só atualizar aqui, porque ele estava homologado, né? Agora ele vai estar aqui, só que eu tenho que colocar a ação e a descrição aqui.
e eu mando novamente enviar. Ora, veja bem, você homologou o cargo lá no TCM, mas você pediu uma retificação, você tem que lembrar de homologar novamente. Por quê? Porque você enviou informações novas que precisa ser feita a conferência. Então, o cargo que estava homologado, ele agora está não homologado. Aí você volta aqui, faz a homologação agora também do cargo. Acho que eu estou homologando o cargo errado aqui. Né? Não, é isso mesmo. Faz a homologação do cargo. E lembrando, volta no sistema e faz a homologação no sistema, clicando na opção aqui, sincronizar. Se você for lá no cargo e alterar o status para homologado, vai homologar também. Vamos ver se já trocou aqui. Declarar com status enviado. Beleza, agora homologou. Agora está homologado. Beleza, enviei meu cargo, tudo certo. Ah, não, mas eu esqueci de novo, eu tenho que trocar o salário. Troca o salário, faz a solicitação e faz o envio. Beleza, pessoal? Dúvidas? Essa parte aqui é uma parte bem simples, né? E seguindo essa lógica, seguindo o passo a passo certinho, vocês veem que é simples. O problema é que às vezes o cliente lá, ele não seguiu o passo a passo certinho, né? A gente vai encontrar o cara aqui que ele criou um cargo porque ele criou da cabeça dele. Eu peguei um cara um dia desse que criou os cargos bem assim, na lei dele só tinha assim, ó, diretor de departamento. Mas para ficar bonitinho no sistema dele, o que ele fez? Ele colocou diretor do departamento de arrecadação, diretor do departamento de folha, diretor do departamento financeiro, e aí, meu amigo, não envia, porque esse cargo não existe na lei dele. Tá? Então, a gente vai encontrar esses problemas. E aí, a gente tem que fazer um trabalho bem arduoso. O que eu tive que fazer nesse caso? Pegar esses cargos, unificar, virar um só cargo, trocar a nomenclatura para depois enviar. Tá? Então, são situações do dia a dia que a gente vai pegar, que vocês vão pegar aí, que assim, totalmente fora dessa lógica que a gente fez aqui, bonitinho, seguindo passo a passo, você vê que não tem erro.